E tudo mais. O Roberto tá na linha aí? Vamos embora? Alô? Oi, pessoal, boa tarde. Doutor Roberto, boa tarde, satisfação. Quem fala é BG aqui. A entrevista do senhor está sendo aguardada ansiosamente, porque há 10 dias não se fala noutra coisa aqui no estado do Rio Grande do Norte, a não ser dessa venda dos ativos da Petrobras. Já tem gente, inclusive, que politizou essa situação, e eu gostaria do senhor começasse fazendo a explanação. Qual é a decisão de fato da Petrobras? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Bruno. Obrigado, BG, pela oportunidade aí da gente conversar com a audiência aí da Rádio 96 FM e nos expressarmos um pouco sobre o que realmente está acontecendo com relação a esses investimentos que a Petrobras está realizando, não só no Rio Grande do Norte, mas também em vários estados do Nordeste. A Petrobras é uma empresa de produção de petróleo e gás, uma empresa que tem uma produção hoje na faixa de 2,7 milhões de barris por dia. Essa produção hoje ela vem basicamente da área do pré-sal, né? 69% dessa produção vem dessa região, onde nós temos realmente campos gigantes de petróleo, produzindo em média aí 17 mil barris por dia. E a Petrobras, então, tendo em vista tudo que aconteceu com ela também no passado, o enfraquecimento que aconteceu em momentos anteriores à nossa chegada na empresa, a questão do endividamento que a Petrobras tem para pagar junto aos bancos internacionais os empréstimos que foram contraídos no passado. Tudo isso faz com que a Petrobras seja obrigada a fazer um processo de concentração nos projetos de maior envergadura, nos projetos onde realmente haja rentabilidade e haja retorno sobre o capital empregado. Então, com esse objetivo é que a Petrobras está se concentrando na produção de petróleo em campos marítimos, né, em águas profundas e ultraprofundas, né, e deixando a produção em águas rasas e também em campos terrestres para outras empresas que têm um perfil diferente da Petrobras, um perfil mais focado nesse negócio. No caso aí do Rio Grande do Norte, nós temos um prospecto muito interessante, que é o que a gente chama do polo de Pitu, que é uma produção de petróleo prospectiva na área aí da bacia Potiguar, né? Essa região de Pitu e outras descobertas em volta são muito interessantes. Nós já investimos 270 milhões de dólares para essa descoberta, que é a primeira descoberta em águas profundas da bacia Potiguar, e vamos continuar investindo mais 150 milhões de dólares nos próximos anos para botar esse campo de petróleo em produção, mas estamos realmente desinvestindo em campos de menor importância, como é o caso aí desses campos, essas concessões que nós temos aí no Rio Grande do Norte, e vamos oferecer isso para as empresas privadas. Para vocês terem uma ideia, só em termos de magnitude, um poço do pré-sal, ele produz em média 17 mil barris por dia. Isso é a produção média de um poço do pré-sal. No caso aí do Rio Grande do Norte, os poços que nós temos aí terrestres em água rasa, eles produzem em média 7 barris de petróleo por dia. Né? Então essa é a dimensão da diferença entre os projetos em ambiente de águas profundas e ultraprofundas e o ambiente terrestre. Não que não seja interessante, interessante, Roberto. E nós achamos que vamos vender esses campos para uma empresa bastante competitiva. Já temos várias empresas interessadas, mais de uma dezena de empresas já nos procuraram interessadas em adquirir esses campos, e vai continuar havendo a produção, só que aí manejada por uma empresa mais capacitada e com mais foco nesse negócio. Essa é um pouco a realidade dos fatos. Doutor Roberto, olha, nós estamos conversando com o Roberto Ardeng, ele é diretor executivo... Ardeng. Doutor Roberto, desculpe, se não tiver erro, não é o BG, tá? Ele é diretor executivo de relacionamento institucional da Petrobras e está nos atendendo aí com gentileza. Doutor Roberto, vamos aos pontos polêmicos desse desinvestimento da Petrobras no Rio Grande do Norte. O primeiro é que o governo do estado, através do secretário de Administração de Planejamento, Aldemir, disse que a Petrobras hoje gera 1.437 empregos efetivos e 5.600 indiretos.
e que, além disso, produz aí, bota aí força de trabalho de 4.200 terceirizados. Com esse desinvestimento, esses empregos sumiriam, continuariam ou aumentariam? Esses empregos não sumiriam. Quer dizer, os empregados Petrobras teriam a alternativa de fazerem um processo que a gente chama de demissão voluntária, na qual eles recebem um pacote muito atrativo de benefícios e podem, então, ser contratados pela empresa que vai adquirir esses campos e continuar trabalhando, porque eles são funcionários especializados, conhecem já essa atividade. É normal que a empresa que vai comprar esses campos queira continuar, pelo menos com uma parcela desses funcionários da Petrobras que estão hoje trabalhando, e quem não quiser entrar num programa de demissão voluntária, nós vamos realocar os funcionários da Petrobras em outros polos de atividade da empresa. Ninguém da Petrobras perderá o seu emprego, eu queria ressaltar isso. Com relação aos terceirizados, aí vai depender, claro, da empresa que adquiriu os campos e do tipo de negócio que ela vai executar. Mas nós temos os exemplos já aí em Riacho da Forquilha, em Polo Macau, onde houve um aumento da produção de petróleo a partir do momento que a Petrobras vendeu esses campos para as empresas adquirentes menores que a Petrobras. Então, a perspectiva não é uma perspectiva negativa, é uma perspectiva positiva tanto para o Estado, em termos de arrecadação, quanto para a geração de empregos, porque há uma perspectiva de aumento de produção nesses campos. Há 2 anos a Petrobras tem privatizado aqui os campos terrestres, doutor Roberto. E existe, o senhor acabou de dizer que já teve um aumento de produção. Qual seria esse aumento de produção e o senhor tem noção do que isso já voltou a movimentar, principalmente a economia lá da região oeste? Olha, no caso, por exemplo, de Riacho da Forquilha, que são 34 campos, né, que foram adquiridos pela PetroRecôncavo, né, que é a empresa adquirente, ela já aumentou a produção em 30% desde a aquisição há 2 anos atrás, quando comprou da Petrobras. No caso do Polo Macau, que foi comprada por um outro grupo que chama-se 3R Petróleo, eles anunciaram investimento de 200 milhões de dólares nos próximos 5 anos, também nesse Polo Macau, para potencializar esse investimento. Então, como eu disse, são empresas que estão atuando firmemente no Estado, com vontade de investir, porque os campos são muito bons. Eles só não são adequados para uma empresa do tamanho da Petrobras, uma empresa que tem esse perfil, como eu mencionei, de produção em ambiente marítimo. Então, são empresas especializadas. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, apenas 2% da produção nacional, ela está concentrado nesse segmento de pequenas e médias empresas. Está tudo ainda muito focado na Petrobras e nas empresas gigantes. Na Colômbia, que está aqui do lado, o nosso vizinho, 50% da produção colombiana vem desse segmento de pequenas e médias empresas, que geram muito mais receita, geram muito mais atividade econômica, geram muito mais pagamento de impostos, tem mais foco no negócio. Então, é uma questão de ajuste, quer dizer, cada um no seu quadrado é a melhor maneira de você produzir petróleo. Os campos gigantes ficam para as empresas gigantes, os campos menores ficam para as empresas que têm um outro perfil mais adequado, e por isso que nós estamos olhando ali Pitu, na Bacia Potiguar, com muita atenção, porque nós achamos que ali tem muito potencial. Doutor Roberto, o Rio Grande do Norte divulgou ontem, através de um comunicado do governo do estado, que em 2019 foram pagos de royalties ao estado e aos 98 municípios 425 milhões de reais. Desses, 226 milhões foram destinados aos municípios, 173 milhões para o estado e 25 milhões para os proprietários de terras onde as empresas instalaram os campos de petróleo. E o governo do estado deixou entender, nesse comunicado, que esta arrecadação de impostos municipais e estaduais também encerrariam com a saída da Petrobras. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isto. Não, não é verdade, porque o royalties ele é calculado em cima da produção. Quanto maior a produção, maior o royalties recolhido pela empresa operadora, seja a Petrobras, seja a Exxon, seja a Shell, seja a British Petroleum, seja a 3R, seja qualquer empresa que atue no mercado de petróleo e tenha produção de petróleo, ela é chamada uma empresa operadora e ela é obrigada a recolher a quantia equivalente à sua produção para os cofres do Tesouro Nacional. Então, independente de quem vai estar produzindo,
esses royalties continuarão sendo recolhidos. Se houver aumento de produção, como tem sido o caso nos outros polos, e não há por que a gente acreditar que no caso desse desinvestimento não vai acontecer, vai ser pago também o royalties, inclusive com perspectiva de aumento, né? Então, a Petrobras continuará atuando no campo até a transferência da atividade para o adquirente. Nesse momento, continuaremos pagando os royalties, continuaremos fazendo todo o processo de ajuste nos campos, e aí, quando entrar o novo adquirente, esse aí que vai ser responsável pelo pagamento dos royalties, mas não há perspectiva não de redução de pagamento, porque, como eu disse, é apenas uma troca de dono. Está saindo uma empresa, está entrando outra, mas com as mesmas obrigações com relação ao pagamento dos royalties. Eu tenho mais duas perguntas ao senhor, antes dos meus colegas de bancada. Para o nosso ouvinte entender bem, a Petrobras vende um campo de petróleo. O adquirente, ele já assume imediatamente, não há uma paralisação, e o que ele compra já é aquela instalação, já pode operar automaticamente, é isto? Claro, depende do caso. Muitas vezes você pode vender um campo que não esteja ainda em produção, e aí a empresa que comprar, ela terá, claro, que fazer o trabalho final de produção. Mas no caso aí do Rio Grande do Norte, esses campos já estão em produção, né? Nós já temos uma produção já existente, então vai ser assinado um contrato de transferência da concessão. Esse contrato tem que ser, inclusive, aprovado pelos órgãos do governo, a Agência Nacional do Petróleo, o IBAMA, para ter certeza de que está tudo certo, que a empresa tem a capacidade para processar e para operar esses campos. E normalmente um processo desses demora 2 anos. A Petrobras, pouco a pouco, vai transferindo a atividade para a empresa adquirente. Não há solução de continuidade, portanto, ou seja, a empresa simplesmente vai assumir a operação da Petrobras e vai fazer os investimentos adicionais necessários nos campos. Vamos agora a uma parte bem sensível, doutor Roberto, que é a questão ambiental e de investimento em parcerias sociais. O governo informou que a Petrobras investe em parceria com a FRN em torno de 200 milhões de reais anuais para trabalhos sociais e pesquisas, e que teria uma conta corrente com o governo do estado alta na questão de repasses ambientais atrasados, que estaria sendo discutido judicialmente isto. Gostaria de escutar o senhor. Bom, primeiro deixar claro o seguinte: a empresa que adquirir os campos, ela também tem que passar pelo crivo dos órgãos ambientais, tanto dependendo do caso do órgão ambiental estadual ou federal. Então não há nenhuma diferença em termos de prática. Não é porque a Petrobras entregou em campo para uma outra empresa que ela deixará de cumprir rigorosamente as regras ambientais. Nós, efetivamente, com o governo do estado, temos algumas pendências ambientais de alguns autos de infração que foram lavrados no passado, na qual nós estamos fazendo o processo de negociação e de recurso administrativo, até judicial, quando é o caso. E o que nós combinamos com o governo do estado recentemente é que nós vamos instalar um grupo de trabalho. O doutor Aldemir é o representante do governo do estado, eu sou o representante da Petrobras, para sentarmos e vermos toda essa pendência que existiria do ponto de vista ambiental, de coisas passadas, de autos de infração, e, se for o caso, vamos resolver isso até antes da transferência do polo para o novo adquirente. Também eu quero deixar claro, na questão da cooperação com as universidades, que é uma coisa totalmente diferente. Não é porque nós não temos atividade no Estado, ou temos diminuído a atividade do Estado, que nós vamos deixar de usar os recursos que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem, que são muito bons na questão da pesquisa e desenvolvimento. A Petrobras tem um programa de pesquisa e desenvolvimento envolvendo todas as universidades do Brasil, na qual nós investimos, e é independente. Por exemplo, em Minas Gerais nós não temos nenhuma concessão de produção de petróleo, mas temos grande cooperação com a Universidade Federal de Minas Gerais, com a Universidade Federal de Viçosa e outras universidades da região do estado. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha, quem vai perguntar ao senhor agora é Bruno Araújo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Bruno. Eu tenho algumas perguntas, eu queria começar pelas duas seguintes. Objetivamente, hoje a Petrobras dá prejuízo no Rio Grande do Norte, e se a queda de produção de petróleo aqui, que a gente sabe que no início da década de 2000 a gente tinha uma produção de algo em torno de 88 mil barris por dia, e hoje a gente está com algo em torno de 33, 34 mil barris. A queda dessa produção, ela se dá
só por conta da questão do amadurecimento dos campos, ou esse processo de desinvestimento pela qual a Petrobras vem implementando influencia diretamente nessa queda também na produção? É na questão do amadurecimento dos campos, como você disse, Bruno, porque todo projeto de petróleo, como é que ele começa? Ele começa quando você faz a perfuração, encontra o campo, né, identifica ali aquela reserva, você coloca uma estrutura de produção e aí você tem o que a gente chama de uma rampa de produção. Rapidamente, em 3, 4 anos, você sobe até chegar num platô. E ali você fica cerca de 20 anos, 18 anos, 22 anos, dependendo do campo. E, inexoravelmente, a partir desse momento, a produção começa a crescer, começa a decrescer, aliás, começa a ter uma relação decrescente com relação à produção. Ele começa a produzir, o campo começa a produzir mais água, começa a produzir mais contaminantes, né? E aí acaba sendo, muitas vezes, desinteressante para empresas, como eu disse, do perfil da Petrobras. Não que seja desinteressante para outro tipo de empresa, mas para uma empresa grande como a Petrobras, que tem uma estrutura de custos muito grande, que é muito focada em alta tecnologia, em campos de alta produtividade, um campo que, como eu disse no início, né, um poço que produza 5 barris por dia, enquanto a gente tem um campo do pré-sal, um poço do pré-sal produzindo 17 mil barris por dia. Então acaba sendo uma coisa onde nós temos que nos concentrar, onde tenha mais valor e abrir esse espaço para empresas desse segmento de petroleiras independentes, que a gente chama, né? Então, essa é a resposta. São campos realmente numa situação decrescente de produção, o que é normal, não é nada normal, isso aí acontece em todos os lugares do mundo. Aí eu retorno a primeira pergunta. A Petrobras hoje dá prejuízo no Rio Grande do Norte? E outra, a gente sabe que a empresa, por ser estatal, ela também é uma indutora de desenvolvimento. Onde ela se instala, ela gera um impacto profundo na economia local. Isso não precisa ser equilibrado e equalizado para evitar que essas comunidades sofram com esse processo ou de transição, ou porque a gente sabe que as empresas menores, quando assumem, elas são mais suscetíveis ao mercado internacional, muitas vezes numa profunda crise, elas podem não conseguir sair dela, diferente da Petrobras, que tem uma estrutura maior para se manter. Como é que o senhor avalia isso? Não precisa ser equalizado sobre esse papel que a Petrobras tem por ser estatal também, e a Petrobras dá prejuízo no RN? Então, no caso desse impacto com relação às comunidades locais, o que nós temos observado, Bruno, é que a chegada de um novo operador, ele acaba sendo uma coisa benéfica para as economias regionais, porque o novo operador traz novas funções e novas atividades, novas tecnologias. É normal também que haja a empregabilidade do pessoal que está localizado em volta das áreas onde a gente produz. Então, a gente vê isso como um momento positivo. É claro que cada empresa tem uma estrutura de custos. E você mencionou que a Petrobras é uma empresa estatal. Por nós termos uma empresa estatal, nós temos uma estrutura de custo talvez um pouco maior do que uma empresa, vamos dizer, totalmente privada, do setor privado, menor e mais dinâmica. Então, isso pode acontecer, sim, de que você tenha, num certo momento, uma redução de custos feita pelo novo adquirente para colocar aquele campo numa condição de rentabilidade. Mas isso não quer dizer que vá acontecer demissões em massa, coisas do gênero, porque a nossa experiência tem mostrado que esses novos operadores que estão chegando, eles também têm essa preocupação de você poder produzir naquele campo, inclusive com resultados positivos para a sociedade e para as comunidades, com programas também, como a Petrobras desenvolve de responsabilidade social. Isso tudo está previsto, inclusive, muitas vezes até nos contratos de concessão ou nos termos de ajuste de conduta que você faz com os órgãos ambientais. Só para finalizar, Roberto, e passar para o colega aqui, Luciano Kleiber, em relação a... Não seria interessante a Petrobras, eventualmente, já que ela já explora vários campos com esse perfil aqui do Rio Grande do Norte, ter uma subsidiária que pudesse realizar esses serviços através da própria Petrobras, para trabalhar nesses campos de menor proporção de produção? E só para ficar mais claro, em relação ao campo de Pitu, já há uma previsão para ele começar a produzir, ou a fase ainda está muito embrionária em relação aos estudos? Bom,
No caso dessa sua pergunta, não, a resposta é não. A Petrobras é uma empresa que acaba sendo muito focada na operação, então não temos essa vocação de ficar prestando serviços ou qualquer tipo de atividade num campo que, para nós, é um campo que não tem, vamos dizer, a significação e a dimensão que a gente busca, né? No caso de Pitu, respondendo a sua segunda pergunta, nós fizemos essa descoberta, nós temos ainda 4 áreas na região de Pitu que também estamos olhando, que é a POT 952, POT 859, POT 764, e inclusive em parceria com outras empresas multinacionais. Nós temos uma parceria com a Shell, nós temos uma parceria com a British Gas e nós temos uma parceria com a Petrogal, uma empresa portuguesa de petróleo. Então, são operadoras internacionais grandes, né, que estão vindo ao Brasil para fazer essa atividade junto com a Petrobras. Quanto tempo vai demorar? Vai depender muito do que a geologia que nós estamos coletando vai nos dizer, porque no caso da questão de Pitu, nós já temos uma descoberta e ela está sendo avaliada, né? Se nós chegarmos à conclusão de que essa avaliação é uma avaliação positiva e que realmente o reservatório que a gente já identificou é um reservatório com boa prospectividade, nós vamos investir então na questão da produção, e aí vai depender muito das características do reservatório. Então eu não posso dizer para você que vai começar a produzir o ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, porque vai depender muito de como é que o reservatório se comporta. Mas o que eu posso dizer com segurança é que essas empresas, a Petrobras e essas que eu mencionei, vão investir no Rio Grande do Norte nada mais nada menos do que 150 milhões de dólares nessa atividade apenas, vamos dizer assim, exploratória, ainda antes da produção. Luciano Kleber. Doutor Roberto, quem vai fazer a próxima pergunta é o jornalista Luciano Kleber. Doutor Roberto, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa, obrigado. Boa tarde, Luciano. Doutor Roberto, eu queria, hoje o preço internacional do barril de petróleo está na casa dos 46 dólares. Eu queria que o senhor nos dissesse, estimado, qual é o custo de produção de um barril da Petrobras hoje, aqui nos campos do Rio Grande do Norte. Olha, o nosso custo assim, médio de produção em águas rasas e campos terrestres está na faixa de 23 a 25 dólares o barril. Mas isso não difere por bacias, doutor Roberto? Esse é o custo médio, claro que tem. Pois eu queria saber. Eu não tenho o número do Rio Grande do Norte, mas esse é o número médio que existe, mas esse é apenas o custo de extração, não é o custo do projeto, porque depende do projeto, depende da maturação do projeto, claro que você tem que colocar todos os custos adicionais. Eu estou falando apenas do custo de extração. Então, para você ter comparação, Luciano, no caso do campo terrestre, ele custa para nós, em média, o barril 23 dólares. No caso do campo do pré-sal, eu consigo o mesmo resultado do barril por 4 a 5 dólares. Então, essa minha pergunta, deixa eu entender a contextualização, porque acho que para mim ela é fundamental para explicar a decisão empresarial da Petrobras de não continuar a exploração nos campos maduros terrestres e de águas rasas aqui do Rio Grande do Norte. Confere? Confere, exatamente. Quando você analisa os projetos que a Petrobras tem na sua carteira e onde está a maior rentabilidade, eu acabei de dar para você um número mostrando de que a gente consegue tirar petróleo do pré-sal a um custo consideravelmente muito mais baixo do que a gente consegue tirar hoje no Rio Grande do Norte ou em outras bacias terrestres. Olha, doutor Roberto Ardengue, é isso? Isso, perfeito. Eu queria agradecer ao senhor, é o primeiro veículo do Rio Grande do Norte a fazer uma entrevista com o diretor executivo de relacionamento institucional da Petrobras ao vivo. Queria agradecer a atenção do senhor com todos os nossos ouvintes.